O Setembro Amarelo é uma campanha criada com o intuito de informar as pessoas sobre o suicídio, uma prática normalmente motivada pela depressão. E mesmo com tantos casos notórios crescentes a cada ano, ainda existe uma expressiva barreira para falar sobre o problema. Olá, eu sou o Pastor Wagner e você está ouvindo mais um podcast Isto é IPE. E hoje nós vamos continuar sobre o Setembro Amarelo e o nosso assunto é depressão entre as mulheres. Se você está interessado nesse tema, fica conosco até o final, porque eu creio que Deus há de falar ao seu coração. A Organização Mundial de Saúde apresenta estudos apontando que mais de 450 milhões de pessoas sofrem algum tipo de doença mental hoje no mundo. As doenças mais comuns e conhecidas são ansiedade, depressão, síndrome de pânico, transtornos de ajustamento, esquizofrenia e depressão bipolar são as doenças mais graves que nós podemos encontrar. Vejam que as mulheres são mais vulneráveis a alguns tipos de transtornos mentais, destacando-se a depressão. As mulheres são 2 vezes mais propensas que os homens a sofrer de depressão, e isso independe da cultura e da classe social. A palavra depressão é usada popularmente para descrever qualquer tipo de tristeza ou perda de humor. E para a medicina, a depressão é vista como um conjunto de sinais e sintomas que merecem atenção profissional, médica e psicológica. Ela deve ser diagnosticada por meio de critérios específicos e por um profissional médico psiquiatra. Para os médicos, a depressão não tem uma causa única, mas é resultado da interação de vários fatores, variando de pessoa para pessoa. A depressão feminina ela está ligada a causas biológicas, puberdade, ciclo menstrual, gravidez, infertilidade, pós-parto, menopausa, causas culturais, como o papel da mulher, status social, abuso sexual e causas psicológicas, como estresse, reação às perdas e aos conflitos ou discriminação. Como tratado anteriormente, o tratamento da depressão deve ser realizado a partir de 2 procedimentos. O primeiro, avaliação e diagnóstico por um profissional médico, com o apoio de todos os familiares. Segundo, a escolha do tratamento adequado. O tipo de tratamento a ser administrado vai depender da gravidade da depressão, dos serviços disponíveis e da preferência do indivíduo. E os 2 tratamentos são eficazes e são realizados através do instrumento medicamentoso e da psicoterapia. Feitos os devidos apontamentos sobre a depressão, nós vamos caminhar agora sobre o que a palavra de Deus diz sobre este tema tão importante no momento que nós estamos vivendo. A Bíblia descreve o transtorno depressivo através da experiência de pessoas que creram em Deus. Eles eram crentes dedicados a Deus e passaram por depressões. Por exemplo, Jó. Jó é um exemplo clássico de depressão causada por perdas. Ele perdeu de forma repentina e traumática todos os seus filhos, todos os seus bens materiais e também a sua saúde. Nesse momento, Jó entra em depressão e diz: por que não morri eu na madre? Por que não expirei ao sair dela? Davi, um homem segundo o coração de Deus, também passou por várias depressões. Quando ele pecou e tentou esconder o seu erro, ele entrou em uma profunda depressão. No Salmo 32 ele diz: enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Jesus também sofreu a depressão. No Getsêmani, antes de enfrentar a morte na cruz, ele confessa: a minha alma está profundamente triste até a morte. Perceba que esse momento na vida de Jesus foi um estado profundo de depressão. Naquela hora, Jesus passou por momentos de sofrimento, sensações e sentimentos de agonia tão fortes que até desejou a morte. Os nossos exemplos revelam o realismo bíblico da depressão. Podemos concluir que nenhum de nós está isento à depressão. Qualquer um, por mais fiel que ele seja, ele pode enfrentar uma depressão. A fé
não nos dá a isenção dos tratamentos mentais, mas, acima de tudo, o ensino bíblico sobre a depressão nos dá esperança. A palavra de Deus em Hebreus 4:15, 2:18 diz: porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Veja que Jesus experimentou a depressão e por isso ele conhece o sofrimento de uma pessoa depressiva. Por fim, chama a sua atenção para a enfermidade, para a doença da depressão. Ela existe e precisa ser tratada como tal. O tratamento médico é necessário e não pode ser rejeitado. Não podemos esquecer que a medicina é uma bênção de Deus e os remédios são os meios divinos para a nossa cura. Extraordinariamente, Deus pode nos curar diretamente por meio de um milagre. Ordinariamente, Deus pode curar você, as pessoas, através de um tratamento médico. Por isso, Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.